Havendo número legal, declaro aberta a nossa sessão. Nós temos 2 processos para a nossa sessão presencial de hoje. Um deles era a revisão criminal 081-5252 da relatoria originária do desembargador Vigílio, qual eu estou determinando a retirada de pauta para ser encaminhada ao gabinete de reanálise e inclusão novamente. Então, nos resta apenas a primeira, que é a ação direta de inconstitucionalidade 080349844, e é da relatoria do desembargador Dilermano. Tem inscrição de sustentação oral do Dr. Fernando Jales e do Dr. Vitor Hugo Batista Soares. Doutor, está em mesa, desembargador Dilermano? Está em mesa, excelência. Está em mesa. Dr. Fernando Jales presente para a sustentação oral. Presente, senhor presidente. Bom dia. Com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos. Gostaria de saudar a corte. Não vai ter relatório, né, senhor presidente? Não, excelência. O relatório já foi disponibilizado, já com antecedência para todos, inclusive para vossa excelência. Perfeito. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Me parece que está um pedido de retirada de mesa feito pela associação, não é isso? Bom, Exatamente. isso aí foi encaminhado ao relator. Esses pedidos de retirada de mesa, alguma coisa, o relator é quem decide. Mas deveríamos votar, não? Não, o relator é quem decide. Dilermando. Aí Ele está levantando aqui Eu questão estou de trazendo a questão de ordem indeferindo a retirada de pauta e justificando. Mas Vossa Excelência embargador. Vossa Excelência não está aceitando o pedido. Não estou aceitando. Não houve recurso dessa não aceitação. Perfeitamente. Vamos votar, né? Porque na realidade colocar em mesa ou retirar de mesa é competência do relator, não é do Correto. tribunal. Correto. Então cabe a ele decidir. E Mas caso a decisão não seja acatada, apresentaria justificativa e teria que recorrer, o que não houve. Inclusive, senhor presidente, se me permite, Pois não. bem rapidamente, eu digo o seguinte: em princípio, a questão de ordem, e considerando que o feito encontra-se em mesa, pronto para julgamento, submeto ao colegiado a questão de ordem, e eu digo o seguinte, que não há justa causa por 3 motivos. Primeiro, o presente processo é objetivo e tem por pedido e causa de pedir a apreciação da constitucionalidade de norma legal estadual, não havendo interesses subjetivos diretos a serem apreciados, e motivo pelo qual o suposto estado de negociações entre as categorias e o governo do Estado não tem o condão de prejudicar a análise submetida ao crivo do Poder Judiciário, em sede de controle de constitucionalidade. Segundo, atendendo aos reclamos da categoria e do próprio Ministério Público, autor da apresentação, o feito já fora suspenso por 180 dias anteriormente, inclusive sob o fundamento justamente da existência de negociações das categorias com o Poder Executivo, cujo objetivo era regularizar a inconstitucionalidade suscitada na inicial, fato que resultou na edição da Lei Complementar Estadual 722 de 2022, mas que, em face da manutenção dos dispositivos inicialmente questionados, apenas deslocados para capítulo distinto dentro do mesmo regramento legal. A apresentação foi aditada para permitir o pleno exercício da jurisdição constitucional. E terceiro, a pretensão de suspensão do presente feito tem como justificativa o envio de projeto de lei, que, a depender de sua tramitação legislativa, pode ou não esvaziar o objeto da apresentação, mas não tem o condão, neste momento, data vênia, de autorizar o reconhecimento de justa causa para, mais uma vez, e pelo mesmo motivo, afastar a função jurisdicional desta Corte, notadamente porque, se o feito for aprovado e, como defende os requerentes, esvaziar o objeto da apresentação, tornará inócua a eventual decisão proferida, uma vez que o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ante a plena possibilidade de reação legislativa. Por tal motivo, eu indefiro o pedido de retirada de pauta para julgamento. Senhor presidente, pela ordem ainda. Me parece razoável o pedido da Associação dos Delegados. A alegativa é exatamente essa que o eminente desembargador relator
situa: o Poder Executivo enviará ao Legislativo, no início do próximo mês de agosto, após o recesso, o projeto de lei equacionando a situação jurídica tratada nos autos. Aí diz: aproveitamos a oportunidade para afirmar que o compromisso pelo governo do Rio Grande do Norte de enviar na primeira semana de agosto os projetos de recomposição salarial dos servidores da segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc, etc. Em razão disso, senhor presidente, eu não acompanho o relator. Eu defiro o pedido, sim, de adiamento ou retirada de pauta. Senhor presidente, desembargador Saraiva, todas as vendas. Como bem disse o presidente, essa questão é questão do relator. Trazer o processo ou retirar de pauta é do relator. Dada a vênia. No caso, porque nós temos que... Eu acho que temos nós que devemos votar. nós temos que distinguir duas coisas, para mim: retirada de pauta e retirada de mesa. A retirada de mesa caberia ao relator. A outra questão seria a suspensão do julgamento, uma vez iniciado. Mas, nesse caso, o relator foi explícito nas razões dele. Se Vossa Excelência levanta para acolher como uma questão de ordem, tudo bem, nós vamos submeter. Mas eu indago aos colegas, pela ordem, desembargador Ibanez, como questão de ordem. Eu concordo com o voto do relator, senhor presidente. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, até porque o desembargador Saraiva, em eventual dúvida, aí, pode pedir vista e o julgamento fica suspenso. Desembargadora Lourdes. Com o relator. Desembargador Ricardo. Com o relator. Doutor Eduardo. Também, excelência. Doutora Sandra Lali. Desculpe. Desembargador Cornélio. Com o relator. Doutora Sandra Lali. Com o relator, excelência. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu não sei como, sinceramente, enfrentar uma questão de ordem desse tipo na matéria que é típica da atribuição do relator. Não é? Então, questão de ordem como se fosse um recurso que não veio da parte. No entanto, eu vou aí para a gente abreviar e concluir, acompanhar bem colocadas as palavras do desembargador Guilherme Mota. Desembargador Expedito. Com o relator, excelência. Desembargador João. Senhor presidente, o desembargador Saraiva e o desembargador Guilhermando fizeram referência de que há um compromisso do governo de apresentar um projeto de lei. É isso, desembargador? É isso. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Quer dizer, vai solucionar pacificamente em tese, né? Então, em face dessa argumentação aqui, eu vou acompanhar o relator. Desembargador Valdo. Com o relator. Pronto. Por maioria, rejeitado a questão de ordem de retirada de mesa. Com a palavra, doutor Fernando. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos, desejo bom dia. Cumprimento todos os membros na pessoa do presidente. Cumprimento a doutora Elaine, representando o Ministério Público, servidores, advogados aqui presentes, espectadores. Primeiro, senhor presidente, gostaria aqui de reiterar a solidariedade do luto pelo desaparecimento do desembargador Vigílio, que nos anos 80 honrosamente ocupou o cargo de delegado de Polícia Civil, categoria que ora represento aqui na tribuna, e que é uma honra para a categoria ter tido o desembargador Vigílio em seus quadros, e todos nós choramos a sua partida. Boas-vindas à desembargadora Sandra, desejo sucesso aqui na judicatura em segunda instância. Vossa Excelência tem todos os predicados para exercer o cargo. E passando ao exame da matéria, senhor presidente, senhor relator, como muito bem dito, houve um pedido de suspensão nos idos do ano 2000, né? 2020, na verdade. Essa ADI é do ano 2020 e as categorias policiais iniciaram tratativas com o Poder Executivo, tentando equacionar uma situação que vem desde a edição da Lei Complementar 270 de 2004, Estatuto da Polícia Civil, que trouxe a previsão da remuneração com vencimento básico e as parcelas do adicional de tempo de serviço. Várias categorias enfrentaram problemática semelhante,
inclusive a magistratura, o Ministério Público, e ao longo dos anos foram equacionando. Em relação à polícia civil, e aqui os delegados de polícia civil, há uma diferença, porque não possui a categoria autonomia, autogoverno, e não poderia ela própria enviar e determinar que essa situação fosse extirpada. E aí, evidentemente, depende, como sempre dependeu, de iniciativa do Poder Executivo, e as tratativas foram diversas no ano de 2020. Adveio nesse período da pandemia e uma suspensão, o desembargador relatou que seria efetivamente de um período curto, terminou se estendendo em razão das tratativas e culminou com um projeto de lei do ano de 2022. O governo, o Poder Executivo, enviou esse projeto de lei ao argumento de que sanaria, né, a inconstitucionalidade, a aparente inconstitucionalidade, mas o Ministério Público aditou a inicial da ação direta, dizendo, informando que persistia a situação de inconstitucionalidade. A ADEPOL, como amicus curiae aqui, peticionou nos autos defendendo a perda do objeto desta ação. E esse é um pleito que ainda não foi apreciado pelo relator. Houve o aditamento, né, da ADI face à Lei Complementar de 2022, e a categoria entende que efetivamente a situação atual teria sanado a aparente inconstitucionalidade e roga aqui a perda do objeto. Em caso de superação desse ponto, o que se pretende aqui é que o tribunal, com toda a sensibilidade, polícia forte, sociedade forte, os policiais civis, os delegados, desempenham uma função muito relevante aqui, como polícia judiciária, e essa matéria é muito sensível à categoria porque implica efetivamente em possíveis perdas remuneratórias. E aqui o Ministério Público, na inicial da ação direta, postulou tão somente que fosse cessado o pagamento desses adicionais de tempo de serviço, o que levou, como não poderia deixar de ser, um pânico à categoria, porque ela, acostumada e com um padrão remuneratório, de uma hora para outra ter uma perda, né, de uma relevante parcela de sua remuneração, trouxe efetivamente situações de muito pânico para a categoria. Posteriormente, e aqui eu louvo a iniciativa do Ministério Público, salvo engano foi o procurador adjunto, Dr. Glaucio, ele peticionou, ele próprio, representando o Ministério Público, solicitando uma modulação de efeitos, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade dessa lei inquinada. E ainda que seja acatado o pleito do Ministério Público e a associação, nesse ponto, postula que seja deferido o pedido do Ministério Público, ainda assim existem dúvidas fundadas do alcance, de como viria essa modulação. E aqui eu trago uma situação que é concreta, real e agora recente. Há muitos delegados com grandes serviços prestados, com muitos anos de serviços prestados, mas há uma turma de delegados recém-formados que eles estão para ser nomeados pelo Poder Executivo. Inclusive, na sexta-feira última, o desembargador João, em substituição ao gabinete do desembargador Vigílio, indeferiu um pedido de tutela recursal no agravo de instrumento, e eu vou ler aqui o número do agravo, é o 080-9221, dígito 05-2024, é uma ação civil pública em origem, que o Ministério Público pede a nomeação de vários agentes da polícia, agentes, escrivãos e delegados. O juízo de primeira instância deferiu a liminar e o Estado agravou do instrumento. O desembargador João negou a liminar, a tutela recursal. E hoje há um prazo para o Estado, o Poder Executivo, fazer a nomeação de vários delegados. E aí que surge a dúvida e o temor da categoria, inclusive em uma modulação. Pode-se preservar situações pretéritas de delegados que estão há vários anos, né, no exercício dos cargos,
mas há um limbo. Pode ser que com eventual modulação, com a declaração de inconstitucionalidade aqui do ADTS, permaneça tão somente o vencimento básico lá do cargo de delegado de polícia. E entre eventual declaração de inconstitucionalidade dessa matéria e a assunção desses delegados no cargo, eles podem já entrar no serviço público com um desequilíbrio enorme em termos de remuneração, inclusive em relação a alguns colegas, né? E aí no entender da ADEPOL, que nós peticionamos aqui pedindo que esse feito fosse retirado de pauta, não só de mesa, mas de pauta, porque após outra rodada de negociações com o Poder Executivo, e são negociações que são muito desgastantes para a categoria, conseguiu-se finalmente uma sinalização, um compromisso do Poder Executivo de encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei complementar que efetivamente equaciona a situação do ADTS. O que esse projeto trouxe? Ele trouxe uma espécie de... Ele jogou a remuneração do ADTS para dentro do vencimento básico. Então, o presidente da ADEPOL, o delegado Fábio Rogério, a quem cumprimento, está aqui na plateia, por exemplo, que tem seus 29 anos de tempo de contribuição, ele teria uma espécie de um acréscimo remuneratório de 5%, ao passo que um delegado que tenha 15 anos de tempo de contribuição teria um acréscimo de 20%. Então, esse projeto ele traz um equacionamento linear, inclusive valorizando a categoria em sua remuneração, o que é um pleito de anos e um pleito muito justo. Então, esse pedido de retirada do feito de pauta, ele está diretamente conectado com esse receio, com esse temor da categoria em relação, inclusive, a um acatamento do pleito do Ministério Público, um acolhimento do pleito do Ministério Público, de modulação, mas ainda que haja uma modulação, essa modulação pode ser que já nasça aqui com uma dificuldade para os delegados que estão na iminência de ser nomeados e devem estar sendo nomeados num futuro aí próximo de menos de 30 dias. Então, senhor presidente, senhor relator, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, a ADEPOL reitera aqui o pleito de perda de objeto da ADI, tendo em vista a legislação de 2022, e em caso de superação desse pedido, que efetivamente haja uma modulação de efeitos, levando em consideração todos esses aspectos, inclusive os delegados que estão na iminência de ascenderem aos seus respectivos cargos. Agradecendo, senhor presidente, a atenção de todos, do senhor relator, senhores embargadores, senhoras embargadoras, me despeço desejando bom dia e pedindo o deferimento dos pleitos. Obrigado, presidente. Vitor Hugo Batista também tem solicitado estar presente para falar? Não. Então, a doutora Elaine pediu a palavra para fazer algumas considerações. Só, bom dia a todos, só fazendo o registro, na linha do que foi colocado, que a atuação nesse processo específico tem sido feita pelo Procurador-Geral Adjunto, doutor Glaucio, em virtude de uma situação de impedimento dessa Procuradoria. Muito obrigada. Palavra ao eminente relator. Senhor presidente, o voto tem 46 laudas e eu não iria de maneira nenhuma cometer o desatino. Seria um desatino de submeter meus pares a tamanha desconsideração. Eu assim o teria. Então vou resumir, até porque o voto está disponibilizado há bastante tempo. Então vamos direto ao assunto, não é? Nós temos duas preliminares, uma de inadequação da via eleita e outra de parcial perda superveniente do objeto. Então, em relação às preliminares, como está no voto, eu digo, quanto exposto em relação à preliminar, rejeito a alegação de inadequação da via eleita e reconheço a parcial perda superveniente do objeto,
unicamente em relação ao artigo 107, inciso 2, letra A, da Lei Complementar Estadual número 270/2004. E eu digo o seguinte: quanto ao mérito. Bom, tem que ser votada, né, talvez, né? As preliminares, né? Essa primeira preliminar, Vossa Excelência conclui, desse modo, pelo fato de o aditamento inicial ter esvaziado as postas na adequação ante a edição de lei posterior ao parâmetro de controle invocado, até porque a causa de pedir nas sanções de controle de constitucionalidade é aberta e não está descrito aos fundamentos apresentados na inicial. Não vejo como acolher a preliminar suscitada em relação à primeira, que é a de inadequação da via eleita. Então, quanto à primeira preliminar, tem alguns votos já protocolados no sistema, mas eu indago aos colegas se todos concordam com a rejeição da preliminar pelo relator. Então, questão preliminar primeira, rejeitada à unanimidade. Aí vamos à segunda preliminar, embargador, que é a perda superveniente, não é? É, correto, Excelência. Se quiser, eu posso esclarecer um pouco mais aqui essa segunda, que talvez seja interessante, não é? Pois não. Só um minuto. Com a palavra. Só um minuto. Da perda superveniente do objeto. Eu digo, antes de adentrar o mérito da apresentação, importa analisar também a preliminar de perda de objeto. E eu digo, em princípio, é imperioso verificar a tempestividade do aditamento da inicial realizada pelo Ministério Público, uma vez que a alteração legal passou a ser questionada na apresentação, foi publicada em 4 de outubro de 2022 e o aditamento foi efetivamente acostado aos autos em 13 de abril de 2022, portanto, antes mesmo do prazo de vigência do novo diploma legal, previsto para ter início somente em 30 de novembro de 2022, conforme disposto no artigo 7º. No caso dos autos, o Ministério Público inicialmente se insurge contra os artigos 93, 98, inciso 3º e 112 da Lei Complementar Estadual 270/2004. Em sua redação original, estabelece verbos. Aí eu digo o seguinte, em princípio, eu digo, qual é a edição da Lei Complementar Estadual referida, que modificou a redação da Estadual 270, os artigos 93 e 98 tiveram a sua redação alterada, ao passo que o artigo 112 foi revogado, de modo que os dispositivos legais passaram a ter outra redação verbo. Em princípio, a despeito de, em tese, a superveniente norma legal ter adequado os referidos dispositivos ao que inicialmente foi questionado pelo órgão ministerial, o aditamento realizado em petição de número que refere indica ainda a suposta inconstitucionalidade do artigo 107 do referido estatuto e a regra de transição disposta nos seus artigos 250A e 250E. E eu digo, já concluindo em relação a essa perda superveniente do objeto, não mais subsiste, pois, a previsão legal segundo a qual o ADTS poderia ser acrescido à forma de remuneração por subsídio, motivo pelo qual, em relação ao referido dispositivo, entendo que a revogação da norma autoriza o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Em relação, contudo, às regras de transição dispostas nos artigos 250 da Lei Estadual 270, incluído pela 722/2002, é possível verificar, no entanto, que o adicional questionado foi transformado em acréscimo à forma de remuneração por subsídio, mas com a nova nomenclatura e com as mesmas previsões percentuais e forma de cálculo contidas no dispositivo alterado. Assim, o capítulo 1º, atinente às regras de transição previstas na Lei Complementar Estadual 722, modifica a nomenclatura do adicional questionado, mantendo a mesma forma de cálculo e percentual da redação original, a despeito da previsão expressa da forma remuneratória por subsídio, de modo que não há como afastar o interesse no julgamento do presente feito ante a inexistência de mudança normativa capaz de alterar a percepção cumulada do acréscimo subexamine. Não se olvide que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da ação direta de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência dos efeitos residuais concretos e ocorrentes. Contudo, a inexistência de modificação
substancial do diploma questionado não autoriza o reconhecimento da perda do objeto, uma vez que, como dito, o novo diploma legal, apesar de ter alterado o artigo 93 e 98 da Lei Complementar Estadual 270/2004, passou a prever a percepção do adicional por tempo de serviço sob nova nomenclatura, como classificação de referência individual, em capítulo próprio, mas com a manutenção da mesma forma de cálculo da redação legal anterior, o que autoriza o pleno exercício da jurisdição constitucional na análise meritória da demanda. Nesse passo, em relação às disposições transitórias inseridas no artigo 250-A a 250-E da Lei Complementar Estadual 270 referida, não há como autorizar o reconhecimento da perda superveniente do objeto ante a sua reprodução idêntica, com mesmos percentuais e forma de cálculo, somente pelo fato de se encontrarem em capítulo distinto do que foi indicado na inicial. Ressalte-se ainda que a Lei Complementar Estadual 722 foi editada após o ajuizamento da apresentação declaratória e em decorrência de diversas tratativas com a categoria, de modo que o governo do Estado, assessorado com a expertise dos seus melhores procuradores, poderia muito bem e perfeitamente ter adequado o interesse das categorias com o ordenamento jurídico vigente e não o fez. No entanto, ignorando os reclamos das categorias que buscam legitimamente alcançar o reajuste remuneratório de seus subsídios, o Poder Executivo optou por editar nova lei em reprodução quase fidedigna às previsões anteriores, com previsão do adicional questionado em capítulo apartado, com reprodução idêntica da norma anterior e depositando expectativas em seu cumprimento, quando, em verdade, nunca pretendeu cumpri-las, como demonstra a própria insatisfação da categoria com a recente greve instaurada em face do não pagamento da verba denominada classificação de referência individual, entre aspas. Olvidou-se, contudo, o Poder Executivo Estadual que a Constituição é salvaguarda da própria sociedade e que o respeito aos seus limites dentro de um verdadeiro Estado democrático de direito não pode ser utilizado como argumento útil para ser efetivado apenas quando há interesse político dissonante de suas previsões em uso estratégico do texto constitucional. Como ensina Georges Aboud, aspas, no jogo da democracia, quando as regras não nos agradam, não podemos simplesmente ignorá-las. E essa regra vale para agentes políticos, sociais e jurídicos. Verifico, assim, que a alteração da redação original dos artigos 93 e 98 da Lei Complementar Estadual 270/2004, com a inclusão dos artigos 250-A ao 250-E, pela Lei Complementar Estadual 722/2002, indicam, em verdade, burla à jurisdição constitucional desta Corte, na medida em que a inovação legislativa não efetivou mudanças significativas no cenário jurídico inicialmente questionado, impondo-se, data vênia, o julgamento de mérito da apresentação como forma de evitar eventual fraude processual à apresentação direta. O próprio plenário do Supremo Tribunal Federal formou precedente que definiram a interpretação jurídica no sentido da inocorrência de prejuízo ao prosseguimento da ação constitucional na hipótese de revogação superveniente de ato normativo questionado, quando, primeiro, houver impugnação da norma a tempo e modo adequado. Segundo, o feito foi incluído em pauta antes do exaurimento da eficácia da lei de caráter temporário. Terceiro, se fizer presente a possibilidade de que reflexos do ato normativo estejam em curso. Quarto, casos em que há indício de fraude à atuação da jurisdição constitucional. Ex-vi ADI 951, ED, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno julgado de 27 de 10 de 2016, acordo eletrônico de DJE 134, divulgado em 20 de 6 de 2017 e publicado em 21 de 6 de 2017. Ainda ADI 4356 do Ceará, relator ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 9 de 2 de 2011, e outras mais. Então eu digo assim, Excelência, para simplificar, sem comprometer. Verifico assim a presença de circunstâncias aptas a afastar a prejudicialidade da ação em relação aos artigos 250-A a 250-E da Lei Complementar Estadual 270/2004, por perda superveniente do objeto, reconhecendo, todavia, a prejudicialidade em relação ao artigo 107.2, inciso A,
Letra A. Da mesma lei e expressamente revogado pela Lei 722, por tais motivos, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse em relação ao artigo 107.2A, ante a revogação expressa pela Lei 722/2022 e afasto a mesma preliminar em relação aos artigos 250A e 250 e do mesmo diploma legal com fundamento nos precedentes judiciais do Supremo Tribunal Federal, conhecendo da ação direta em relação a este dispositivo. Ante exposto, reconheço a parcial perda superveniente do objeto unicamente em relação ao artigo 107.2A da Lei Complementar Estadual 270/2004, com a redação da Lei Complementar Estadual 722/2022. Passo ao exame de mérito após o julgamento dessa preliminar. Quanto à referida preliminar, alguma divergência, alguma discordância ou destaque com o posicionamento do relator? Então, preliminar também rejeitada à unanimidade. Vamos e ao agora ao mérito. Eu digo a certa altura, estou tentando abreviar aqui, excelente, porque são 46 laudos. É importante enfatizar que o subsídio é a forma remuneratória que a Constituição Federal atribui a cargos específicos, por força da qual a retribuição que lhes concerne se efetua por meio dos pagamentos mensais de parcelas únicas, indivisas e insuscetíveis de aditamentos ou acréscimo de qualquer espécie. Ou seja, o subsídio é forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial e cujo objetivo é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, viabilizando o controle da sociedade de forma mais simples em relação aos valores que são pagos às carreiras de agentes públicos como conta da prestação pelos serviços prestados. O atual regime de subsídio, então, foi instituído pela Emenda Constitucional 19 de 98. E eu digo lá para as tantas, excelência. Veja-se que, a despeito de o parâmetro estadual ter sido incluído somente 16 anos após a previsão da Constituição Federal, o fato é que a reprodução dos efeitos das referidas normas constitucionais possui igual teor e aplicabilidade quanto à necessidade de observância do pagamento por subsídio para as carreiras dos policiais civis estaduais. Vale ressaltar, no entanto, que o texto constitucional não estabelece uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas, além do subsídio, na medida em que o modelo de remuneração por subsídio tem por objetivo evitar que atividades inerentes ao cargo já remunerado por subsídio sejam também remuneradas com acréscimo de outras parcelas adicionais. Em outras palavras, o subsídio remunera o servidor pelas atividades que ele realiza e que são inerentes ao seu cargo, e o texto constitucional proíbe que esse servidor receba outras verbas para exercer essas atividades ditas normais. Contudo, o texto constitucional não proíbe que o servidor receba valores que não ostentam caráter remuneratório, como os de natureza indenizatória, e valores pagos como retribuição por eventual execução de encargos especiais não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo considerado. Assim, a Constituição impede a acumulação de subsídio contra as verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo, sendo considerada constitucional lei estadual que preveja o pagamento de gratificação para servidores que já recebem pelo regime de subsídio quando eles realizarem atividades que extrapolam as próprias funções normais do cargo. A gratificação, então, somente seria inconstitucional se ficasse demonstrado que estaria havendo um duplo pagamento pelo exercício das mesmas funções normais do cargo. Nesse sentido, o STF plenário ADI 4941 de Alagoas, relator original, ministro Teori Zavascki, redação pelo ministro Luiz Fux, julgado em 14 de 8 de 2019. E tem outras jurisprudências. Caminhando já para o final, excelência, porque, como eu disse, são 46 laudos. Eu trago vários excetos do Supremo Tribunal Federal. E, como eu disse, eu reconheço a constitucionalidade das regras veiculadas por meio dos artigos 250A e 250C da Lei Complementar Estadual 270 de 2004. E eu vou
aqui para um resumo. Diante de tais fundamentos, reconheço a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º do artigo 250-B da Lei Complementar Estadual número 270 de 2004, com a redação da Lei Complementar Estadual 722 de 2022, por desconformidade material com o artigo 26, 14 da Constituição Estadual. Por fim, e igualmente com base em parâmetro não invocado, observo que a redação do artigo 250-B estabelece que, aspas, para fins de incorporação de que trata este capítulo, fica estabelecida classificação de referência individual ao policial civil correspondente aos anos de serviço público que possuir na data de início da vigência desta lei complementar. Como se vê, a redação do referido dispositivo legal permite que seja computado, para fins de aferição do tempo de serviço, os anos de serviço público do servidor, independente do tempo exercido na carreira policial após o ingresso mediante concurso público. O referido entendimento é confirmado com a própria redação do artigo 250-E da mesma lei, quando estabelece no artigo 250-E. E os policiais que vierem a ingressar após a promulgação desta lei, a classificação de referência individual prevista no artigo 1º deste artigo será de acordo com o tempo de serviço na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Veja-se, então, que para os policiais já integrantes da carreira policial na data da vigência da Lei Complementar Estadual 722 de 2022, o artigo 250-B permitiu que a contagem do tempo de serviço se dê de forma diversa e sem considerar o cargo efetivo dos quadros da Polícia Civil, permitindo, inclusive, eventual entendimento sobre a contagem de tempo de serviço público em cargos não efetivos, o que é expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, ressalto que o STF, ao analisar o leading case RE 1367-790, tema 1.213, reafirmou sua jurisprudência e declarou ser inconstitucional a possibilidade de norma estadual prever a incorporação de vantagem remuneratória mediante contagem de tempo de exercício em cargo comissionado anterior à investidura do servidor em cargo efetivo, fixando a seguinte tese verbis: é inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo exercido exclusivamente em cargo comissionado para fim de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138 de 2010 do Estado de Santa Catarina. Eu digo, não se desconhece que cada ente federativo possui autonomia para estabelecer os requisitos legais acerca da estruturação das carreiras, admitindo, como dito antes, o critério temporal para a fixação de referências. No entanto, a verificação do critério de antiguidade para essa estruturação com o objetivo de incorporação de vantagem remuneratória deve levar em conta somente o desempenho do exercício efetivo no cargo integrante da carreira após a regular aprovação em concurso público por obediência aos princípios da isonomia, impessoalidade e ingresso mediante concurso público. O STF, destaque-se, apenas permite a contagem de tempo de serviço anterior à carreira para efeito de aposentadoria e disponibilidade como decorrência do respeito ao postulado inscrito no artigo 37, inciso 2 da Constituição, artigo 26.2 da Constituição Estadual, sendo razão subjacente à necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se desse modo a prática inaceitável de o poder público conceder privilégio a alguns e de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros, sobretudo em relação a integrantes da mesma carreira. A compreensão de que o artigo 250-B da Lei Complementar Estadual 270, com a redação da 722 de 2022, permite essa diferenciação arbitrária com o cômputo de qualquer exercício anterior de serviço público é corroborada pelo disposto no artigo 250-E do mesmo diploma legal, quando estabelece, no artigo 250, os policiais que vierem a ingressar, após a promulgação desta lei, a classificação de referência individual, previsto no artigo 1º deste artigo,
será de acordo com o tempo de serviço na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. A esse respeito, o STF já teve a oportunidade de firmar a compreensão segundo a qual, aspas, após a promulgação da referida emenda constitucional 1998, somente passou a ser admitida a contagem de tempo de serviço como seletista para fim de aposentadoria. E eu, já concluindo aqui, já digo, por tais motivos, a despeito de o tempo de serviço na carreira poder ser utilizado como critério de antiguidade capaz de autorizar o descrime remuneratório, o mesmo não se pode dizer em relação ao dispositivo que permite o cômputo de tempo de serviço público anterior à investidura no cargo mediante concurso público, diferenciando a contagem do tempo de serviço em relação aos servidores da Polícia Civil que ingressaram nos quadros em momentos distintos para fins de incorporação de vantagem remuneratória em razão de manifesta contrariedade ao artigo 26, inciso 2 da Constituição Estadual. E eu digo aqui já, em resumo, como requerido pelo próprio requerente em manifestação do ID 166-89-901 e ID 129-98-656, a presente declaração de inconstitucionalidade, ainda que parcial, restrita aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 250b da Lei 270, entendo que deve ser concedida eficácia prospectiva, modulando seus efeitos da decisão para que a parcela remuneratória correspondente ao adicional por tempo de serviço já concedida aos servidores seja mantida no valor fixo correspondente à parcela paga no mês anterior ao presente julgamento, sem acréscimos ulteriores e até que seja gradativamente absorvida pelos aumentos ou reajustes dos subsídios ou até que a nova lei venha a ser editada. A referida modulação tem fundamento não apenas no princípio da irredutibilidade de vencimento, mas também nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé dos servidores e da proteção da confiança, sobretudo pelo fato de a norma já ter produzido efeitos, não se admitindo a devolução das quantias pagas, nem tampouco a redução remuneratória ocasionada com a referida declaração de inconstitucionalidade, notadamente em face da natureza alimentada verba, impondo-se a atribuição de efeitos ex nunc nos termos do artigo 27 da Lei 9868/99. Esta é, inclusive, a posição assente do Supremo Tribunal Federal em casos análogos que trago. E concluindo, excelência, eu digo, assim, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, considerando a irredutibilidade remuneratória, proteção da confiança e a boa-fé dos servidores, entendo que deve ser dada eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º e 3º do artigo 250b da Lei Complementar Estadual 270/2004, modulando os efeitos da decisão para manter o pagamento do acréscimo questionado em valor fixo, adotando como parâmetro o valor correspondente à parcela paga no mês anterior ao presente julgamento, sem acréscimos ulteriores e até que seja gradativamente absorvida pelos aumentos ou eventuais reajustes dos subsídios ou até que nova lei venha a ser editada. Feitas tais considerações e retomando os fundamentos apresentados, passo agora a um presente resumo do que restou decidido. Agora é só um resumo. Entendo que deve ser, como foi colocado, rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita suscitada antes do aditamento da inicial, bem como que deve ser parcialmente acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto somente em relação ao artigo 107, inciso 2, letra B, da Lei Complementar Estadual 270/2022, ante a sua completa revogação pela Lei Complementar Estadual 722/2022, permanecendo rígido o interesse somente em relação aos artigos 250A a 250E da Lei Complementar Estadual 270/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual 722/2022, capítulo 1 das regras de transição, da análise do mérito em relação aos dispositivos questionados. Entendo, todavia, que são constitucionais o caput do artigo 250A, os parágrafos 4º e 5º do artigo 250B e os artigos 250C e 250E do referido estatuto, ao passo que, ao caput do artigo 250B, deve ser dada a interpretação conforme a Constituição, para excluir da abrangência da norma a possibilidade de contagem de tempo de serviço público anterior ao ingresso,
mediante concurso público na carreira policial, em respeito ao disposto no artigo 26(2) da Constituição Estadual. E, por fim, reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 50b, quando estabelecem a possibilidade de fixação em percentual com reajustes automáticos anuais do valor a ser pago a título de acréscimo remuneratório por tempo de serviço, por ofensa à forma remuneratória por subsídio e à vedação do efeito cascata, ao viabilizar o acréscimo sobre acréscimo vedado constitucionalmente em contrariedade ao disposto no artigos 26, 14, 28, parágrafo 8º e 90, parágrafo 2º, todos da Constituição Estadual. Em relação à declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 250b, entendo ainda que deve ser dada eficácia prospectiva em respeito à irredutibilidade de vencimento, à boa-fé dos servidores, conferindo efeito ex nunc à presente decisão, garantindo o pagamento da CRI, classificação de referência individual, em valor fixo, firmando como parâmetro o valor correspondente à parcela paga no mês anterior ao presente julgamento, sem acréscimo ulteriores, até que seja gradativamente absorvida pela recomposição dos subsídios ou até que nova lei eventualmente venha a ser editada. Ante o exposto, em relação às preliminares, como dito, rejeito a alegação de inavaliação da via eleita e reconheço a parcial perda superveniente do objeto unicamente em relação ao artigo 107(2)A da Lei Complementar Estadual 270/2004. Quanto ao mérito, julgo parcialmente procedente a presente ação para dar interpretação, conforme a Constituição, ao caput do artigo 250b da Lei Complementar Estadual 270/2004, excluindo da abrangência da norma a possibilidade de contagem de tempo de serviço anterior ao ingresso nos quadros da Polícia Civil, mediante concurso público, nos termos do artigo 26 da Constituição Estadual. Por fim, declaro a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 250b da Lei Complementar Estadual 270/2004, por ofensa aos artigos 26, 14, 28, parágrafo 8º e 90, parágrafo 2º, todos da Constituição Estadual, com eficácia prospectiva, conferindo-se efeitos ex nunc para manter o pagamento do acréscimo questionado em valor fixo, adotando como parâmetro o valor correspondente à parcela paga no mês anterior ao presente julgamento, sem acréscimos ulteriores e até que seja gradativamente absorvida pelos aumentos ou reajustes dos subsídios ou até que nova lei venha a ser editada. É como Vossa Excelência. E eu agradeço a compreensão dos colegas pela demora. Eu tentei simplificar. Com relação ao mérito, nós temos aqui 12 votos nos sistemas acompanhando, nenhuma divergência. Só não consta aqui o voto do desembargador Glauber. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Matéria. Vai pedir vistas? Peço. Ok. E tentarei trazer na próxima sessão já. Pronto. Senhor presidente, ainda encaminhando a votação, eu acompanhei o relator, mas gostaria de fazer uma observação. Primeiramente porque eu participei pessoalmente na elaboração dessa lei. Essa lei do Estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que veio a ser votada e editada em 2004, juntamente com a Consultoria Geral do Estado naquela época, inclusive com a participação do Sindicato dos Delegados, Sindicato dos demais policiais civis, a DEPOL, e Ministério Público também participou, na pessoa do Dr. Fernando Vasconcelos. Registro isso. 20 anos depois, estou voltando aqui à inconstitucionalidade de uma lei para a qual eu colaborei na redação, na discussão e redação. Desembargador, eu faria uma sugestão a Vossa Excelência, exatamente para evitar dúvidas, porque o tema está muito em aberto. Quando Vossa Excelência diz aqui, ou até que nova lei venha a ser editada.
mas dá uma previsão aqui muito aberta. Eu concordo com Vossa Excelência que esses valores percebidos hoje sejam mantidos em valor fixo e, eventualmente, se for o caso, no futuro eles venham ser absorvidos por eventuais aumentos ou pela proposta de aumento que já está em cogitação. Eu acho que aí nós teríamos uma solução prática, né? O tempo serviço, hoje ele se, para efeito de aposentadoria, ele se conjuga com a idade, né? Pela nova norma aí constitucional. E faria simplesmente a retirada desse termo, assim. Eu não estou votando diminuindo ou fazendo a interpretação conforme, porque ficou um tipo muito aberto. Não, há muita forma de se entender isso e de criar mais problema do que solução. Desculpa, senhor, eu quero dizer de logo que acolho. Pois não, ótimo. Então, sem mais delongas, eu acho que os policiais têm sim direito a ser mantida a remuneração atual, né? E isso também ressaltar que nós estamos votando uma questão porque achamos justo esse entendimento, mas nós outros não tivemos a mesma consideração do poder público. De maneira nenhuma. Os magistrados e integrantes do Ministério Público perderam simplesmente seus adicionais de tempo de serviço. Uma injustiça. Então, nós não vamos querer para os outros o que fizeram conosco, em outras palavras. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo bem lançado voto e por um entendimento assim, muito perto do ideal. Então, registro isso aqui. Apenas a emenda supressiva, digamos assim. Exatamente. Ele está acolhendo e tirar essa última parte. Então, pedido de vista do desembargador Glauber. Inobstantemente já ter lançado o meu voto, dependendo das considerações trazidas pelo desembargador Glauber, eu posso rever, caso seja assim. É muito bom o pedido de vista que pode trazer mais luzes. Muito bom o voto de vista, pode trazer mais luzes. Então, esse era um processo que tínhamos aqui na ordem judicial. Apenas pedindo desculpas para fazer os registros iniciais que eu não fiz. O desembargador Dilermano retorna após período de folga compensatória de plantão anteriormente prestado. Boas-vindas também à desembargadora Sandra Lali, que está convocada ante a vacância do desembargador na cadeira de desembargador Vigílio. Seja muito bem-vinda, e também registrar a ausência da desembargadora Berenice, em razão de gozo de folga compensatória, está sendo substituída pelo doutor Eduardo Pinheiro. O desembargador Amauri não pôde se fazer presente na sessão em virtude de imprevistos. Declaro encerrada a presente ordem judicial. Bom dia. Gostaria apenas de, tendo em vista que eu não estive pessoalmente participando da última sessão do Pleno, registrar todo o pesar diante da perda do desembargador Vigílio, né, que conheci ainda nos bancos da universidade, e tive o prazer de compartilhar atuação no Departamento de Direito Privado, na UFRN, e também, né, sempre um magistrado acessível, demonstrando toda a transparência, a responsabilidade, o zelo e a ética do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Uma grande perda que eu gostaria aqui de fazer esse registro e, ao mesmo tempo, também dar as boas-vindas, ainda em caráter temporário, né, à doutora Sandra Elali, e desejar, né, muito sucesso e muita luz nessa nova missão, né, agora transitoriamente, mas em breve já em caráter definitivo. Parabéns, desembargador. Podemos abrir a ordem. Declaro aberta a ordem administrativa. Expedientes. Expediente. Temos 2 expedientes comunicando as homenagens ao excelentíssimo senhor desembargador Vigílio Macedo Júnior. Primeiro, ofício encaminhado pela secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial
e dos Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Olga Aguiar de Melo, comunicando a aprovação de moção de pesar pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, proposta pelo conselheiro Fernando Vigílio Macedo Silva. E o segundo, ofício do presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte, Valério Alfredo de Mesquita, comunicando a aprovação de voto de pesar proposto pelos conselheiros Armando Holanda, Cícero Martins e Ivan Lira de Carvalho. Somente, Excelência. Não temos processos administrativos pautados, mas hoje nós temos a missão de escolhermos os próximos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, em face ao término do biênio dos desembargadores Cornélio Alves e Expedito Ferreira, que ocorrerá no próximo dia 31 de agosto. Assim sendo, pela ordem de antiguidade daqueles que não exerceram e que estão aptos a concorrer, nós temos a desembargadora Lourdes Azevedo e o desembargador Ricardo Procópio, uma vez que o desembargador Ibanez já tinha manifestado, por motivos pessoais, declinando a possibilidade de ir para aquela corte, e também a desembargadora Berenice, que também, por razões pessoais, havia declinado da sua eventual candidatura. Então, fica o nome dos dois colegas para o TRE e indago se todos sufragam o nome dos dois para aquela corte. Sim. Então, encaminhamos o nome da desembargadora Lourdes Azevedo e do desembargador Ricardo Procópio. Faltou apenas uma questão a ser decidida, a questão dos suplentes. E tendo em vista os impedimentos e aqueles que já declinaram a impossibilidade ou por motivos pessoais de não comporem aquela corte, verificando a ordem também de antiguidade dos que estão aptos, restaria o desembargador Vivaldo e o desembargador Saraiva Sobrinho, porque os demais ou estão exercendo funções que impedem ou já declinaram que não estariam aptos a comporem aquela corte. Então, fica o nome do desembargador Vivaldo e do desembargador Saraiva na qualidade de suplente dos dois colegas. Desembargador Vivaldo, tá alguma coisa a declarar? Não, Excelência, eu nunca me neguei a contribuir no possível com a justiça. Desembargador Saraiva. Então, todos acompanham sufragando o nome dos dois colegas na qualidade de suplente. Então, eleitos à unanimidade, e apresento a todos meus parabéns e sei que o TRE estará em boas mãos para o próximo biênio, continuando o profícuo trabalho dos colegas desembargador Cornélio e desembargador Expedito. Toda boa sorte aos colegas. Fazendo referência aqui aos senhores, nós temos um evento no dia 29 de julho, na próxima segunda-feira, aqui no Tribunal Pleno, às 10 horas, o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Lorivaldo Jesus Cerejo, ele estará aqui ministrando uma palestra sobre linguagem simples no judiciário. Isso tem sido um dos focos do ministro Barroso na sua administração, e ele tem pedido e rogado aos tribunais que divulguem o máximo possível essa prática. Então, transmitindo aos colegas, se puderem comparecer, eu agradeço bastante. Comunicações e proposições, sim. Só uma outra coisa, senhores. Após a sessão, nós estaremos abrindo as novas instalações de serviço médico com questão de perícia do tribunal. Agora, por volta das 11 horas, faremos uma visita ao local. E os colegas que estiverem dispostos, quiserem comparecer, próximo ali à sala da OAB.
é onde nós faremos as perícias e as assistências aos magistrados e servidores aqui da casa. E nas comunicações e proposições da presidência, o voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Costa Neto, que é pai da servidora Manuela Moreira da Costa, que é ex-secretária da administração da Corte e atualmente exerce suas funções no gabinete do desembargador Cláudio Santos. O pai dela faleceu. Subscrever a proposta juntamente com Vossa Excelência, se for possível. Excelente, com certeza, desembargador Cláudio. Então, comunicações e propostas, desembargador Cláudio Santos. Excelência, eu gostaria de cumprimentar os colegas, desembargadora Lourdes Azevedo, desembargador Ricardo Procópio, pela indicação muito feliz da Corte para exercerem os cargos de presidente. Acredito que deva ser a desembargadora Lourdes, que é a mais antiga, e o doutor Ricardo como vice-presidente e corregedor, que certamente farão uma administração ao nível dos colegas que estão lá atualmente, desembargador Cornélio, desembargador Expedito Ferreira, e aos anteriores também, sempre mantendo aquela corte no nível de excelência, não apenas na questão da administração das eleições, mas também nas decisões das ações que chegam, prestação de contas e outras tantas, principalmente agora no período eleitoral. Nosso desejo é que possam fazer uma profícua administração e, enfim, que a Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte continue com a respeitabilidade pública que adquiriu ao longo das décadas. Essa é minha palavra para os colegas que vão agora para tão importante missão. Desembargador Expedito. Olha, só parabenizar os novos dirigentes eleitos do TRE. Desembargador João. Presidente, fazer minhas palavras do desembargador Cláudio Santos, desejando à desembargadora Lourdes e ao desembargador Ricardo pleno sucesso, pleno êxito, que Deus abençoe vocês nessa missão de conduzir a justiça eleitoral do Estado. Desembargador Rivaldo. Da mesma forma, Excelência, parabenizar a desembargadora Lourdes, desembargador Ricardo, pela indicação para o TRE, desejar sucesso, dar as boas-vindas à doutora Sandra, ainda que substituindo, mas seja bem-vinda. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, do mesmo modo, gostaria de parabenizar os novos dirigentes do TRE, uma missão muito nobre, muito digna, não difícil, muito embora em pleito municipal teremos muito trabalho a fazer, mas que Deus estará, como disse Desembargador João, a protegê-los e a iluminá-los. E também boas-vindas ainda aqui em caráter temporário a desembargadora, a juíza, quase desembargadora Sandra Lali, que tem uma honra, né, desembargador de Lermando. Foi da nossa turma de 1980. Só isso, presidente. 80. Desembargador de Lermando. Excelência, eu quero ratificar as palavras de todos os meus pares que me antecederam e, de forma bem assim expressa, desejar aos colegas, doutora Lourdes e doutor Ricardo, antes e para além dos parabéns, porque dar parabéns é fácil. O desembargador Saraiva disse que não é difícil, não é difícil, mas é possível, não é? E todos estamos aqui em condições de dirigir aquele tribunal, alguns já dirigiram, mas que antes e para além dos parabéns, que o Deus único e verdadeiro possa iluminá-los, protegê-los, não apenas em relação à eleição que se aproxima agora, mas os destinos do tribunal pelo período de 2 anos, que Deus possa acompanhá-lo, não é, nessa trajetória. E igualmente em relação à minha amiga especial do coração e colega, doutora Sandra, que está por enquanto transitoriamente, mas ela já esquentou a cadeira, já é só botar a toga mesmo, sabe? E seja muito bem-vinda. Nossa turma também, não é? Saraiva, Expedito, não é? De setembro de 80, né? Vivaldo botou para depois, E ganhava mais no Correio. Então, 44 anos de magistratura, completando em setembro, né?
Seja muito bem-vinda, minha amiga. Desembargador Ibanez. Registro as homenagens aos 2 desembargadores eleitos e aos 2 suplentes também, porque em eventuais ausências estarão lá na função eleitoral. E a desembargadora Sandra, que para minha sorte está integrando e irá integrar a 2ª Câmara Civil. Parabéns a todos. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, parabenizar aí a desembargadora Lourdes, desembargador Ricardo, os suplentes, desembargador Saraiva, desembargador Vivaldo, e dar as boas-vindas à desembargadora Sandra. Seja bem-vinda, desembargadora. Mais uma mulher aqui no plenário, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Eu quero parabenizar a doutora Maria de Lourdes, doutor Ricardo Procópio pela eleição e o cargo de presidente. Quer dizer, a gente acredita, né? Doutor Ricardo da vice, também aos suplentes, e dizer, doutora, que a doutora Lourdes, a doutor Ricardo, que de minha parte, o estimador expedito também, a gente já está pronto para o período de transição. E qualquer informação é só nos procurar. E dar os votos de boas-vindas à doutora Sandra Lali. Desembargadora Lourdes. Iniciando pelos parabéns, pelas boas-vindas à doutora Sandra, na condição de desembargadora provisória, como foi colocado aqui, mas em breve titularizada no cargo, desejando que seja muito bem acolhida aqui por todos, como já está sendo, né? E que tenha muito sucesso no exercício do mistério. E agradeço a todos pela indicação, né, honrosa, desafiadora. Não vou dizer que seja fácil também, acredito que tem um papel muito importante o Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, né, aqui o nosso TRE, na condução principalmente das eleições municipais que estão próximas, que já vêm sendo preparadas pela diretoria, pelos dirigentes que estão aqui, o desembargador Cornélio e o desembargador Expedito, que tão bem desempenham os cargos. E agradeço muito a Deus, pedi aqui já a proteção divina para nosso exercício, juntamente aqui com o doutor Ricardo Procópio, porque eu sei que tem muitos desafios e muitos pontos fortes a serem enfrentados, mas não vai nos faltar coragem e o respeito às leis e à Constituição para que possamos honrar e termos a respeitabilidade, né, como foi acentuada pelo desembargador Cláudio, para o desempenho desse mistério. E também parabenizo a indicação dos suplentes, do desembargador Vivaldo e do desembargador Saraiva Sobrinho. Estou um pouco emocionada com a indicação. Muito obrigada a todos. Desembargador Ricardo Procópio. Obrigado, presidente. Eu agradeço à Corte pela confiança, mas antes de mais nada eu gostaria de saudar a querida amiga muito fraterna, que eu admiro e respeito, e que me deu a honra de integrar a primeira turma recursal durante 4 anos, a doutora Sandra Lali, a nossa desembargadora. Minhas boas-vindas. E agradecer ao tribunal, presidente, pela confiança da escolha. Darei o melhor de mim para estar à altura dessa confiança. Parabenizar a desembargadora Lourdes, que faz com que eu vá para essa missão muito bem acompanhado e, por isso, muito confiante. Parabenizar os colegas desembargador Vivaldo e desembargador Saraiva, com quem tive a honra de ladear no Tribunal Regional Eleitoral há mais de 10 anos, quando lá estive como juiz de direito. Acho que temos que unir esforços
para honrar a escolha do tribunal, mas, sobretudo, atender às expectativas da população. Muito obrigado, presidente. Presidente, só também essa palavra pela ordem, para também dar boas-vindas à doutora Sandelali e dizer a ela que é sempre um prazer tê-la aqui no nosso tribunal e que o nosso gabinete está à inteira disposição de Sua Excelência. Senhor presidente, também quero estender também as minhas palavras a respeito da doutora Sandelali, que ela é muito bem-vinda aqui, já conhece o tribunal, já substituiu diversas vezes, mas agora com essa perspectiva do caráter definitivo. E como eu digo aos colegas que vêm para cá, inclusive disse a desembargadora Lourdes Azevedo, quem quiser trabalhar muito, venha para o Tribunal de Justiça. Quem quiser trabalhar muito, venha para cá, porque não é brincadeira, não. Nem sempre o gramado é tão verde quanto Não. parece, né? O gramado do vizinho é mais verde, né? Sempre, né? Mas aqui é ainda mais. Aqui é ainda mais, eu não tenho a menor dúvida. Viu? Com certeza, mas compreendo, o volume é grande, e toda hora, tem os plantões semanais que demandam realmente uma dedicação, enfim, com a responsabilidade que nos cabe nessas atribuições, quem quiser trabalhar muito, venha para o Tribunal de Justiça. Doutor Eduardo, alguma comunicação só, para a proposição? Na mesma linha, parabenizar os novos dirigentes do TRE, desembargadora Lourdes e desembargador Ricardo Procópio, e os respectivos suplentes. Né? Doutora Sandra Lali. Excelência, em primeiro lugar, agradecer os votos. Eu estou muito, apesar da situação, eu sei que estou muito honrada. Mas queria especialmente parabenizar os novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral, os titulares, doutora Maria de Lourdes, o desembargador Ricardo Procópio e os suplentes, desembargador Vivaldo e o desembargador Saraiva. Desejar muita luz, muita felicidade, muito sucesso. Obrigada. Nada mais havendo a tratar. Só pedir a palavra para também fazer um registro de parabéns, né, aos escolhidos para dirigirem o Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Maria de Lourdes, desembargador Ricardo, desembargador Vivaldo e desembargador Saraiva Sobrinho, com os suplentes, que tenho certeza que, apesar do grande desafio, ele será exercido com muita maestria, com muita responsabilidade e com muito êxito. Então, que Deus abençoe no exercício da missão. Declaro encerrada a sessão, lembrando aos colegas que às 11 horas estaremos lá para a inauguração.